Olá pessoal, eu sou o Mestre Maurício Braga. O pessoal que está se aventurando agora com pizzas fica cismado com o descanso. Bate uma ansiedade miserável de querer comer a pizza logo e não quer deixar a massa repousar. E qual é a importância de deixar a massa repousar? Bem, antes de falar sobre isso, eu peço que você dê uma olhada no YouTube aí no meu canal, se inscreva, tem vídeo novo todo dia, já são mais de 250 só nesse ano de 2018. E tem a página do Face com um monte de dicas, tem o Instagram com fotos, tem muita coisa legal para você aprender muito. A farinha de trigo, ela é oriunda de um grão. Vamos chamar esse grão de semente. Não é exata e rigorosamente uma semente, mas é uma semente, vamos assim dizer. Essa semente, ela queria nascer. Para sobreviver até o momento em que ela ia cair no chão e nascer, ela tem que se proteger. Tem que se proteger da chuva, se proteger do sol, se proteger de predadores, ela tem que se proteger, porque o sonho dela é virar uma nova rama de trigo. Cada pedacinho lá de sementezinha de trigo quer virar uma nova rama de trigo. Por causa disso, ela tem uma série de proteções, de blindagens. Por exemplo, a capa mais externa, a casca, é celulose. Celulose, nem eu, nem você, nem leão, nem cachorro consegue digerir. Bois conseguem, por exemplo. Então, essa proteção de celulose inibe que eu, você e o cachorro queira comer trigo, por exemplo, na natureza. Logo depois dessa camada de celulose, começa a vir uma série de misturas, vamos assim dizer, entre amido, cadeias de amilose e amilopectina e proteínas da família das prolaminas e de outras famílias, as mais importantes, gliadina e glutenina, mas tem mais um monte de outras, tem a albumina do trigo e tem outras, tá? Tudo isso vai fazendo proteção para chegar lá no coraçãozinho, que é o germe do trigo. Disso tudo a gente faz a farinha. A farinha estava cheia de proteções para não ser comida, mas nós, seres humanos, com o desenvolvimento da agricultura e coisa assim, descobrimos formas de nos alimentar disso. Algumas sementes, elas estão mais fracas, mais frágeis de serem comidas por nós. Então, se você não der um descanso muito grande, não der um repouso muito grande, não vai dar maiores problemas para você. Algumas sementes, elas precisam sim de um descanso muito grande. Como é que a gente sabe isso? Um dos indicadores é a força da farinha. Farinhas muito fortes, com aquele indicador W em décimos de microjoule, ela acima de 300, em geral, é melhor dar descansos enormes para a sua massa, senão ela vai se tornar difícil de ser digerida. Farinhas com esse valor W mais baixo, em geral, não tem tanta necessidade de dar descanso, ela já é um pouco mais fácil de ser digerida. Significa o quê? Que as redes de glúten, elas não têm uma tensão tão grande, uma força tão grande, elas não estão tão estruturadas, tão encadeadas, tão violentamente presas uma na outra, a ponto de atrasar a nossa digestão. Mas assim, atrasar a digestão também é um pouco de exagero, porque o nosso corpo arregaça tudo, velho. Isso aqui é ácido clorídrico com um monte de substâncias, enzimas e tal, o nosso corpo se vira. Algumas pessoas, é claro, elas identificam de maneira incorreta uma das partes da proteína do trigo, do glúten, da gliadina e da glutenina. Na verdade, é só da gliadina, apesar de chamar intolerância ao glúten, mas não é da glutenina, é só da gliadina e é só um pedaço. Por quê? Curiosamente, quase toda a proteína que a gente come, ou toda a proteína que a gente come, o nosso corpo consegue degradá-la completamente. Mas o glúten, o nosso corpo não degrada completamente, deixa sobrar um pedacinho. Esse pedacinho, em qualquer pessoa, ele passa direto e vai embora e você põe para fora lá no banheiro. Algumas pessoas, esse pedacinho, o sistema imunológico da pessoa fala: ferrou, é a bactéria, não é um vírus isso aí, não, isso é uma doença, isso aí vai matar nós. E aí é a chamada doença celíaca. O corpo, ele reage a esse fragmento como se fosse um grande problema. O intestino trava, dificulta a absorção das coisas e tal, dá um problema lascado, tá? Então, qual que é a importância do descanso? Primeiro, melhorar a nossa digestão. Segundo, dar tempo para o fermento agir, para o fermento fazer a massa crescer. Terceira coisa importante do descanso é conferir melhor sabor para a massa. Uma massa mais descansada vai se tornando mais aromática, mais complexa, mais saborosa, gostosa. Outra coisa importante é fazer com que todas as ligações de glúten que estavam sendo formadas, elas tenham tempo para estabilizar corretamente, para quando começar o crescimento provocado pela fermentação, seja ela via bactéria, ou seja fermentação comercial,
essa fermentação produz os gases numa rede de glúten que já está bem estruturada, que não acabou de sair da maceira depois de apanhar pra caramba. Então, de preferência, deixe sua massa descansar bastante. Quanto mais forte for a farinha que você estiver usando, tenta deixar descansar mais. E outra coisa importante, até mesmo os amidos, que a gente tem amilose, amilopectina na massa de pizza, na formação lá dos grânulos de amido, um fica umas raminhas assim, o outro vira umas molinhas assim, até mesmo eles são atacados por enzimas que facilitam a nossa digestão quando você vai comer o pão lá que foi feito, que foi assado, etc. Esses amidos eles já estão mais fragmentados para se tornar mais saboroso na boca, porque a rede de amido, depois que ela foi fragmentada, ela fica com um sabor melhor. Prova diz assim, prova pão e vê o gosto, prova farinha pura e põe na boca, você vê que o gosto é completamente diferente, porque as redes de amido ainda estão muito bem estruturadas. É bom para a nossa boca, é bom para o estômago, é bom para tudo. De preferência, deixe sua massa descansar, a natureza agradece.